A cena se passa nas margens do grande rio Nilo, onde os egípcios governavam com mão de ferro, e os israelitas eram forçados a viver como escravos, subjugados e humilhados. Mas algo grandioso estava prestes a acontecer. O nascimento de Moisés, o escolhido de Deus, seria o marco de uma revolução que mudaria a história do Egito e de toda uma nação. Em um cenário de desespero, uma mulher hebreia, Jocabede, tomou uma decisão corajosa. Com o faraó ordenando a morte de todos os meninos hebreus, Jocabede sabia que a vida de seu filho estava em risco. Ela colocou Moisés em um cesto e o deixou à deriva no rio Nilo, confiando que algo maior do que ela mesma o guiaria. O destino de Moisés parecia incerto, mas o faraó não poderia prever o milagre que estava prestes a acontecer. Quando a filha do faraó encontrou o cesto, ela não só resgatou uma criança, mas deu a Moisés uma vida de privilégio e oportunidades que ele jamais imaginaria. Criado como príncipe egípcio, ele cresceu longe da miséria e do sofrimento de seu povo, mas dentro dele algo maior o chamava. Capítulo 2. O conflito interior. Moisés, embora criado como um egípcio, não podia negar suas origens. Ao crescer, a dor e o sofrimento dos hebreus começaram a pesar em seu coração. Ele sentia um vazio, uma falta de pertencimento. O que ele realmente era? Um príncipe egípcio ou um filho do povo hebreu? A verdade começou a desmoronar diante dele, especialmente quando testemunhou uma cena que mudaria para sempre sua vida. Em um momento de raiva, Moisés matou um egípcio que estava maltratando um hebreu. Este ato impulsivo o forçou a fugir do Egito, deixando para trás a vida confortável que conhecia. Fugiu para o deserto, onde sua jornada de transformação começaria. Capítulo 3. A revelação no deserto. No deserto de Midian, Moisés viveu uma vida simples como pastor, tentando esquecer os horrores de seu passado. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, o encontrou na solidão do deserto. A sarça ardente, um fogo que não consumia, foi o sinal de que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Deus falou com Moisés, revelando-lhe seu propósito. Ele deveria voltar ao Egito e libertar o povo de Israel da escravidão. Moisés, porém, não acreditava em sua capacidade de cumprir tal missão. Sentia-se fraco, inseguro e sem as habilidades necessárias para liderar uma revolução contra o faraó. Mas Deus não o abandonou. Com sinais divinos e a promessa de sua presença, Deus garantiu a Moisés que ele não estaria sozinho. Ele deveria ir, não com sua força, mas com o poder do Senhor. Capítulo 4. O retorno ao Egito. Moisés retornou ao Egito com a mensagem de libertação, mas ao se deparar com o faraó, encontrou resistência. O faraó, arrogante e cego à vontade divina, recusou-se a ouvir Moisés. A partir daí, uma batalha espiritual começou. Deus enviou pragas devastadoras ao Egito, forçando o faraó a reconsiderar sua decisão. Mas, mesmo diante dos milagres, o faraó manteve o coração endurecido, até que, finalmente, após a 10ª praga, o faraó cedeu. A morte dos primogênitos do Egito foi o clímax de uma série de punições divinas que culminaram no momento decisivo. O povo de Israel foi finalmente libertado, mas a jornada estava apenas começando. Capítulo 5. A travessia do Mar Vermelho. Quando os israelitas saíram do Egito, a vitória parecia certa, mas o faraó, tomado pelo arrependimento, os perseguiu com seu exército. No deserto, quando o povo se viu diante do Mar Vermelho, a morte parecia inevitável. Mas Deus, mais uma vez, interveio de forma milagrosa. O mar se abriu e os israelitas atravessaram em segurança, enquanto o exército egípcio foi engolido pelas águas. Este ato de misericórdia e poder divino foi a confirmação de que o povo de Israel estava sendo guiado por uma força superior,
uma força que os protegeria em sua jornada rumo à terra prometida. Capítulo 6. No deserto, o caminho dificultoso. A travessia do deserto foi uma experiência difícil para os israelitas. A fome, a sede e a constante luta contra o desânimo os colocaram à prova. No entanto, Moisés, com fé e coragem, guiava o povo, sempre ouvindo a orientação de Deus. Quando o povo se queixou de falta de comida, Deus providenciou o maná, o pão do céu, que os sustentaria durante toda a jornada. Mas as dificuldades eram muitas, e o povo frequentemente se rebelava. A construção de um bezerro de ouro foi um dos maiores pecados de Israel, uma tentativa de substituir a fé em Deus por um ídolo de metal. Moisés, ao descer da montanha onde recebeu as leis de Deus, viu o povo em pecado. Com raiva, ele destruiu as tábuas da lei, mas, por misericórdia, Deus deu-lhe uma nova chance, revelando-lhe novamente sua vontade para o povo. Capítulo 7. O legado de Moisés. Moisés passou os últimos dias de sua vida vendo o povo de Israel finalmente preparado para entrar na terra prometida. Mas ele mesmo não poderia entrar. Sua jornada foi marcada por milagres, desafios e falhas humanas. No final, Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde avistou a terra que Deus havia prometido aos seus pais. Ali, ele morreu, e Deus o sepultou sem que ninguém soubesse o local de seu túmulo. A missão de Moisés foi cumprida, e o povo de Israel, agora livre da escravidão, estava pronto para tomar posse da terra prometida, sob a liderança de Josué. Capítulo 8. A preparação para a terra prometida. Com a morte de Moisés, no Monte Nebo, uma nova era estava prestes a começar para o povo de Israel. Josué, o escolhido por Deus para liderar o povo, foi instruído por Moisés, em seus últimos momentos, a seguir fielmente as orientações divinas. O povo estava finalmente pronto para conquistar a terra prometida, mas antes de avançar, uma última prova de fé seria necessária. Josué, agora com a responsabilidade de guiar Israel, reuniu os líderes das tribos e lhes falou sobre o futuro que os aguardava. As palavras de Moisés ainda ressoavam nas mentes dos israelitas, e o peso da promessa de Deus era mais palpável do que nunca. O povo sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas também sabia que a força de Deus estava com eles. Capítulo 9. O espionagem da terra de Canaã. Antes de avançar, Josué enviou 12 homens, um de cada tribo de Israel, para espionar a terra de Canaã. A missão parecia simples, mas os homens se depararam com uma realidade que os deixou apreensivos. As cidades eram fortemente protegidas e os habitantes pareciam ser gigantes, homens imponentes e de força temível. A promessa de uma terra abundante, terra de leite e mel, parecia agora mais uma tarefa impossível do que uma promessa divina. Calebe e Josué, 2 dos espias, eram os únicos que viam as coisas de forma diferente. Eles não viam os obstáculos como impossíveis de superar. Para eles, a força de Deus era maior do que qualquer exército ou fortaleza. Mas os outros espias, temerosos e desanimados, começaram a espalhar o medo entre o povo. A desconfiança cresceu e muitos começaram a questionar a liderança de Josué. Capítulo 10. A rebelião e a promessa de Deus. O povo então se rebelou. Porque Deus nos trouxe até aqui para morrer? O Egito era melhor do que esta terra prometida, disseram os israelitas, amargurados e desiludidos. A murmuração cresceu e o espírito de desânimo se espalhou rapidamente. Josué e Calebe, no entanto, ficaram firmes. Eles tentaram apelar para o povo, lembrando-os dos milagres que Deus havia feito por eles até aquele momento. A libertação do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a provisão do maná e da carne no deserto. Mas a incredulidade do povo era grande. Mesmo assim, Deus não abandonou Israel. Em sua infinita misericórdia,
Ele declarou que somente Josué e Calebe veriam a terra prometida, pois somente eles haviam demonstrado fé verdadeira. O restante da geração, que duvidou e se rebelou contra Deus, não pisaria na terra de Canaã. Eles vagariam pelo deserto por 40 anos, até que a nova geração estivesse pronta para assumir a missão. Capítulo 11. A morte de Moisés e a ascensão de Josué. Com a morte de Moisés, o povo ficou em luto, mas Josué rapidamente assumiu as rédeas da liderança. O povo estava preparado para seguir em frente, e uma nova geração, com corações mais firmes e confiantes em Deus, estava pronta para avançar. Josué, agora com a responsabilidade de cumprir a promessa de Deus, sentia o peso de sua missão, mas também a força da presença divina ao seu lado. Deus apareceu a Josué, assegurando-lhe que ele estaria com ele, assim como esteve com Moisés. Seja forte e corajoso, disse o Senhor, pois você levará este povo à terra que prometi aos seus pais. Josué, confiando em Deus, iniciou os preparativos para a conquista de Canaã, ordenando que o povo se consagrasse e se preparasse para a batalha que estava por vir. Capítulo 12. A travessia do Rio Jordão. A primeira grande etapa da conquista de Canaã foi atravessar o Rio Jordão. Mas o Jordão, naquela época, estava cheio e transbordava suas margens. O povo, mais uma vez, encontrou um obstáculo impossível. Mas Deus, como sempre, fez um milagre. Quando os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança pisaram nas águas do Jordão, o rio se abriu e o povo atravessou em terra seca, como haviam feito no Mar Vermelho anos antes. A travessia do Jordão foi um marco na história de Israel. Ali, no momento da passagem, Josué, guiado por Deus, instruiu o povo a pegar 12 pedras do fundo do rio, uma para cada tribo, e colocá-las como memória daquele milagre, para que as futuras gerações soubessem o que Deus fez por eles naquele dia. Capítulo 13. A conquista de Jericó. Com a travessia do Jordão, o povo entrou oficialmente na terra prometida. A primeira cidade que precisavam conquistar era Jericó, uma fortaleza imponente com paredes altas e grossas. Mas Deus tinha um plano inusitado para a tomada de Jericó. Josué, guiado pelo Senhor, instruiu os israelitas a marcharem em silêncio ao redor das muralhas da cidade durante 7 dias. No 7º dia, eles deveriam dar um grande grito de guerra. Quando o povo obedeceu, as muralhas de Jericó caíram por terra, sem que um único golpe de espada fosse dado. O povo, em êxtase, invadiu a cidade e a conquistou, demonstrando mais uma vez que a força de Deus era a chave para suas vitórias. Capítulo 14. A conquista e os desafios. Apesar da grande vitória em Jericó, os desafios para a tomada da terra prometida estavam apenas começando. Josué e os líderes de Israel tiveram que enfrentar várias batalhas contra nações poderosas e nem todas as vitórias foram fáceis. Mas a fé e a obediência ao Senhor sempre foram o guia. Em cada batalha, a estratégia de Deus foi seguida, e os israelitas começaram a conquistar gradualmente as terras de Canaã, um passo de cada vez. Capítulo 15. O legado de Josué. A conquista de Canaã não foi instantânea. Ao longo dos anos, as tribos de Israel se estabeleceram em diferentes partes da terra, com Josué como líder, instruindo-os a obedecer à lei de Deus e a permanecerem fiéis à aliança que fizeram com o Senhor. Ao final de sua vida, Josué, agora um homem idoso, reuniu as tribos e os exortou a seguir fielmente a Deus, lembrando-os das maravilhas que ele fizera por eles. Escolham hoje a quem irão servir, disse Josué, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué morreu e foi sepultado na terra que lhe fora dada, mas o legado dele, de Moisés, perdurou. O povo de Israel se estabeleceu na terra prometida, mas o desafio de manter a fidelidade a Deus e viver segundo sua vontade continuava.
Se essa história tocou seu coração, se ela te inspirou a acreditar que há mais para a sua vida do que você imagina, eu te convido a se inscrever no canal e fazer parte dessa jornada de fé conosco. Deixe seu like, compartilhe com aqueles que também precisam dessa mensagem de esperança e, mais importante ainda, comente abaixo o que você aprendeu com a jornada de Moisés e como você pretende aplicar esses ensinamentos em sua própria vida. Que o legado de Moisés nos lembre sempre que, com fé, coragem e obediência, podemos superar qualquer desafio e conquistar as promessas de Deus para a nossa vida. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Êxodo 15:2.